Eu gostaria de saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Agora, falou presbítero, a gente tem que falar de um certo jeito. Não se tem duas chances de causar uma primeira impressão. Então, depois a gente, conhecendo mais de perto, ninguém não. Muito bom, igreja. Hoje eu queria... Fiquei pensando assim durante a semana, será que eu vou falar? Eu acho que sim, porque eu sempre falo. Mas o que eu falaria? Então, há alguns anos atrás, alguns anos atrás, assim, quando eu saindo daqui, eu acreditava muito pouca coisa, porque a dificuldade era muito grande na cabeça de um menino pequeno. A música do irmão que diz que no olhar de uma criança era o meu super-herói. Então eu tinha muita visão do que era Cristo, do que era Deus, através da vida de meu pai e de minha mãe, e através daquilo que passávamos aqui na igreja. E pela quantidade de dificuldade, pela quantidade de lutas, eu como filho mais velho acabei tendo um pouquinho só, mas muito pouco mesmo, de consciência de algumas coisas que hoje, depois de 30 e tantos anos, eu entendo que eram momentos complicadíssimos. Eu consegui ser aprovado, eu consegui entrar na universidade num tempo que era complicado, tanto para passar, quanto para os que passavam se manter. E condições nenhuma nós teríamos para poder sustentar e manter aquele estudo, aquela universidade. Foi um momento de muita transição. E naquele momento eu ouvi uma frase de um professor meu que falava sobre Newton, e disse que se até aqui cheguei foi porque eu me apoiei nos ombros de gigantes e pude olhar mais longe. De fato, naquele momento, essa frase representava muita coisa na minha vida, porque se naquele lugar eu estava chegando com a cabeça de quem não acreditava sequer em si mesmo, sequer naquela situação que estava acontecendo. E até hoje, quando meu próprio pai fala o tempo todo, e ele não colocou Fernando, inclusive, nem na agenda do celular, ele coloca doutor, eu vejo aquela frase, eu vejo esse nome como muito forte. E nesse 2019 aqui, esse nome está começando a brotar de um jeito diferente na minha vida. Aquele momento foi uma transição absurda. Passar por esse período até chegar, depois de 15 anos depois, até chegar o ano de 2017 e o ano de 2019, que eu acredito ter sido uma das maiores barras e um dos maiores conflitos e uma das maiores lutas travadas pela igreja como um todo, na pessoa do pastor Fernando e da pastora Vera. Foi complicadíssimo porque naquele instante, não como lá, aquele menininho não acreditava que poderia se tornar doutor. Não como aquele momento em que aquela pessoa não acreditava em si a ponto de não entender aquilo que era um projeto. Mas não, 2017 e o 2018, eu tanto não acreditava mais em potencial, em algumas coisas, como não acreditava sequer em algum tempo de vida. E por alguns instantes, por algumas 4 vezes, eu experimentei algumas coisas que não foram, que hoje poderiam ter me deixado no inferno, que hoje não estaria sendo talvez uma data tão comemorativa. Mas quando o pastor Fernando falou aqui, quando se tem uma pessoa que ora, quando a Carolyn falou aqui, quando a pastora Carolyn falou aqui, quando tem uma pessoa que ora pela minha vida, a história, ela se desenrola de um jeito diferente. A história se desenrola de um modo muito diferente. E utilizando a minha vida, eu queria colocar a sua, igreja. Existe uma pessoa que ora pela minha vida e pela sua, a ponto de chegar aquele momento em que eu realmente estava sem vida, a ponto de chegar aquele momento que eu não voltaria sequer assim.
E hoje poder estar aqui conversando, falando. Naquele instante em que tinha uma pessoa orando, levantaram-se profetas e falou que o processo iria acontecer para que a honra chegasse, para que a vitória pudesse acontecer. E isso não é porque a minha vida é especial, não é porque a sua vida seja tão especial, é porque o Senhor Jesus é especial, e é especial na minha vida, na sua, e usa pessoas, e usa métodos. Na minha vida, durante todos esses anos, eu não me envergonho de dizer que foram todos esses anos nesse cuidado, utilizou a vida do pastor Fernando e também da pastora Vera. E hoje eu estou vivo aqui. Utilizou um processo em que eu fui parar internado por uma quantidade de meses, e quando eu acordei lá, depois de uns 3 ou 4 dias, eu descobri a situação onde eu estava, eu descobri o momento em que eu estava passando, todos os tipos de preconceitos que eu tinha a respeito, visões que eu tinha a respeito de muita coisa, tiveram que ser quebradas a partir dali. E eu não consigo dimensionar, porque eu coloco a minha situação naquele momento, na minha mente, para dimensões em que eu acredito numa quantidade de luta. Mas eu não consigo dimensionar a luta em que passou pastor Fernando e pastora Vera. Quando eu digo os dois aqui, hoje é homenagem para o pastor, mas são os dois uma só carne. Então hoje eu digo o nome dos dois. Naquele instante eu pude ver que realmente não é que porque aqui eu cheguei, foi porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Foi porque no momento em que eu consegui me apoiar, eu não estava simplesmente com a mão no ombro de gigantes. Aqueles gigantes também estavam agarrados na minha perna, que não só me faziam enxergar mais longe, mas me sustentavam inteiros. Naqueles momentos em que recebia visitas ali, o pastor Fernando incrivelmente tinha uma palavra de Deus e uma palavra de sustento para a minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou aqui vivo. Hoje eu posso dizer para vocês que uma frase que tem permeado a minha mente aqui para trás, nem para pegar impulso. E se isso valer para a minha vida, igreja, se isso é uma homenagem para o pastor, eu queria que fosse uma palavra para você. Existe uma pessoa que ora pela minha vida. Hoje eu estou vivo, e em nome de Jesus eu estou entendendo que eu vou vencer. Os projetos são planos, mas a realidade é que eu vou vencer. Eu estou vivo e eu vou vencer. Se a minha vida, se a minha história, se o que foi, se o processo que se desenvolveu na minha vida valer para a sua, já valeu. Quando eu vi o pastor conversando com uma família aqui da igreja que teve um caso parecido, se não mais forte, hoje ele pode dizer e pode falar de um jeito tão próximo, porque o filho dele estava de maneira igual ou pior. No lugar onde eu acordei, o diagnóstico inicial, naquele papel de esquizofrenia, eu não iria voltar. Eu não iria conversar. Eu não iria estar são para poder falar com vocês. Hoje eu estou. Então hoje eu posso dizer que a minha vida, mais uma vez, não me pertence. A minha vida é do Senhor. Hoje eu posso dizer assim, de maneira concreta, pegando em coisas. Eu não vou dizer aqui para vocês uma filosofia. Eu não vou dizer aqui para vocês algo que eu acredite. Eu vou dizer uma coisa que sou, que é: Deus faz milagre. Deus transforma. E Ele transforma através de pessoas. Ele transforma através de vidas. Se esse ministério está de pé, se esse ministério está firme, é porque ele está firmado na rocha. Ele está firmado no Senhor. E ao estar firmado no Senhor, existem obreiros que sedimentam esse caminho, que sedimentam esta obra e que fazem essa construção. Se hoje aqui a pessoa homenageada é o pastor Fernando, não existe outra pessoa para quem eu diga o meu muito obrigado. Não existe outra pessoa para quem eu consiga lembrar que aquele momento daquele menino que via Jesus de um jeito tão diferente,
que ele não conseguia ver Jesus falando em bênção ou Jesus falando em outra coisa. Eu via a pessoa do meu pai. Eu tinha mais a visão do meu pai do que a visão de Deus. Se na minha vida foi bom, e se for necessário para você, tenha isso. Não vou nem pecar. Por quê? Sei lá, vai que o pastor descobre. Quando eu era pequenininho eu tinha esses pensamentos. Ficou ruim quando eu parei de ter. Vai que meu pai descobre. Se Deus colocou pessoas e representantes aqui nessa terra, pastor Fernando, pastores aqui nessa igreja que oram e que fazem com que esta palavra chegue a você. Essas músicas que nós temos cantado aqui são músicas que na minha vida em particular falam e têm falado de um jeito muito especial. Nós somos, você é, pastor Fernando foi e tem sido na minha vida o sal dessa terra, a voz do perdão para quem erra, a vara para quem não enxerga, o amor de Deus. Se Deus é amor, se Deus é milagre, se Deus é transforma. Obrigado, pastor, obrigado, pastora, por eu poder estar aqui falando e, como diz o Caleb, até conjugando o verbo. Se isso é um milagre, tenha isso para você, igreja. Tenha isso porque se essa igreja está de pé, se a carne é dilacerada por lutas e lutas, muitas vezes não a dele, a sua, é porque a sua é a dele. Se foi colocado diante dele, é porque Deus ama você, Deus ama ele e ama você através dele. Que Deus abençoe.